Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui da Liga Apologética. Meu nome é Adolfo Clair e eu quero trabalhar com vocês se a profecia aponta para Roma ou aponta para a Arábia. A profecia acerca do anticristo aponta para Roma ou aponta para a Arábia? Porque eu tenho percebido que está surgindo uma teologia aí que tudo acaba nos árabes, tudo acaba nos árabes. Tudo acaba nos árabes. E é uma coisa muito interessante, é umas ligações proféticas muito interessantes. Que alguns dizem, o anticristo virá da Arábia, o anticristo virá de não sei de onde, o anticristo virá da Babilônia. A Babilônia fica onde? No Oriente, na Arábia, não fica no Ocidente. E eu vou tentar trabalhar um pouco isso. Bom, eu vou trabalhar o resumo com vocês de Daniel capítulo 2. Pegue Daniel capítulo 2 e leia. Você vai ler lá uma estátua, cabeça de ouro, peito de prata, coxa de bronze, perna de ferro, pés de barro e de ferro, ok? Vocês vão ler isso. E aí vocês vão ver o próprio Daniel interpretando que a cabeça de ouro é a Babilônia. E aí, se a cabeça de ouro é a Babilônia, peito de prata é o reino seguinte, coxas de bronze é o reino precedente, pernas de ferro é o reino precedente, até chegar nos pés de barro. Pergunta, historicamente falando, dentro de Daniel 2, dá para você colocar os árabes? Não dá, não cabe os árabes dentro de Daniel 2. Assim como eles não cabem dentro de Daniel capítulo 7. Você tem 4 animais, que é uma profecia em paralelo com Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2 é a coluna vertebral de toda a interpretação profética. Eu uso dessa forma, eu vejo dessa forma, não sou especialista na área, mas eu trabalho dessa forma. E aí você tem cabeça de ouro, peito de prata, coxas de bronze, pernas de ferro, pés de barro e de ferro. Aqui você tem o leão com 2 asas, o urso com uma costela na boca, você tem um leopardo com 4 asas e 4 cabeças, e aí você tem depois o animal terrível e espantoso, e desse animal terrível e espantoso sai o que? Sai 10 chifres, que bate com os pés da estátua, que tem 10 dedos. No desenho, no relato bíblico não fala isso, mas se uma estátua tem pé, ela vai ter 10 dedos e você tem 10 chifres. Então a gente faz essa ligação e por aí vai, a gente vai seguindo. Só que o que é interessante observar, de maneira bem resumida, você tem uma sucessão de Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, e depois de Roma você tem a divisão dela em alguns reinos. Tá? Então todo o acontecimento profético ele se dá nessa linha. Por quê? Porque Roma tem as pernas, simboliza as pernas de ferro, mas os pés são de barro e de ferro. Os árabes até certo ponto eles não estiveram ligados com barro e com ferro. É mais ou menos essa lógica, uma lógica bem simples. Então se você analisar pela cronologia profética, pela ordem profética, pela ordem de sucessão profética, você vai ver que não bate colocar árabe no meio. Sabe, misturar o árabe ali na profecia fica um pouco difícil. Mas vamos pegar, por exemplo, o que os historiadores indicam e o que os historiadores dizem sobre Babilônia, porque Babilônia ela foi destruída. De acordo com uma profecia de Isaías, Babilônia seria morada de chacais. Você tem uma profecia em Isaías que afirma isso categoricamente. E isso que ela se tornou. Ela é só ruína. Só que no Apocalipse apresenta-se uma Babilônia espiritual. Tá ligado? Tá ligado, mano? Apocalipse apresenta uma Babilônia espiritual. Quer ver? Abre sua Bíblia, eu vou abrir minha corrigida fiel aqui em Apocalipse 17. Abre sua Bíblia em Apocalipse 17. Olha que doido. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo dizendo: vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Então tá. E veio um dos anjos que tinha 7 cabeças e falou comigo: mostrar-te-ei a condenação da prostituta que está sentada sobre muitas águas. Quanto ao fornicar os reis da terra que habitaram e beberão com fornicação. E levou-me em espírito, estava escarlata, cheio de nome de blasfêmia. Estava vestido de púrpura escarlata, e na sua testa, verso 5, estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Veja que aqui você tem uma mulher
E nela está escrito Babilônia, mãe das meretrizes. Então aqui é num sentido espiritual. Babilônia, num sentido espiritual. Aí eu pergunto, Babilônia, alguma vez ela foi ligada, o termo Babilônia, biblicamente falando, ela foi ligada aos árabes? Você tinha o reino da Babilônia lá no Oriente, entre o rio Tigre e o rio Eufrates, mas ela foi ligada aos árabes? Pelo que eu sei, não. Historicamente, o termo Babilônia, espiritualmente, se refere aos árabes? Também não. Porque se você pegar, historicamente falando, o termo Babilônia usado pelos cristãos, eles vão aplicar o termo Babilônia para Roma. Para Roma. Eu vou usar 3 referências aqui. 3 referências não adventistas para mostrar o que eu estou falando. Uma é a própria Bíblia de Jerusalém. É a própria Bíblia de Jerusalém. Abra lá em Apocalipse 17, verso 1. Eu quero que você abra a sua Bíblia de Jerusalém 17, verso 1. Ó. Um dos 7 anjos das 7 taças veio dizer-me: vem mostrar-te o julgamento da grande prostituta. E como Jerusalém, Babilônia, como Jerusalém 21:9, Babilônia é personificada por uma mulher. Conferir também 12, verso 1, Daniel 4:27. É a Roma idólatra. Olha só, a própria Bíblia de Jerusalém está dizendo que Roma é a Roma idólatra, é a Babilônia. 2:14, 18:3, Oséias 1:2, conferir 14:4. Que após a aparição brilhante 3:7, verá realizar-se a condenação anunciada e preparada pelas visões precedentes. Agora olha, habitação de reis impuro. Veja a nota de referência aí. Nota de referência aí, deixa eu ver aqui. JHI. Deixa eu ver aqui. A nota de referência aí fala assim: as 7 cabeças são as 7 colinas de Roma, e os 10 chifres são reis vassalos, que se revoltaram contra o jugo do império. Verso 16. A besta, 3, 7 e 8, representa o imperador, sem dúvida Nero, que segundo a crença popular recobraria a vida e o poder antes da vinda do Cordeiro. Segundo Tessalonicenses 2, 8, 9. O início do verso 8 é paródia aos títulos de Deus, 1, 4. E do verso E de Cristo, 1, 18. Prestou atenção? A própria Bíblia Católica, ela liga a Babilônia com o Império Romano. Ela não liga com os árabes. E por que ela faz isso? Sabe por quê? Se você pegar na história, isso que a Bíblia de Jerusalém ela foi publicada em 1970, eu tenho aqui uma edição de 2002, décima impressão 2010. Tá? Eu vou pegar um historiador agora. Edward Gibbons, The Decline and Fall of Roman Empire. Vamos lá? Página 249. Olha aqui, página 249. Perfeito? Eu vou ler para vocês aqui. Ao mesmo tempo que a felicidade e a glória de um reinado temporal eram prometidos aos discípulos, anunciavam-se as mais medonhas calamidades contra o mundo incrédulo. A edificação da Nova Jerusalém acompanharia passo a passo a destruição da Babilônia mística, enquanto os imperadores que reinaram antes de Constantino persistiram na idolatria. Atribuía-se o epiteto de Babilônia à cidade e ao império de Roma. Olha que interessante. Atribuía-se ao epiteto de Babilônia à cidade e ao império de Roma. Ok? Aqui ele não dá referência nenhuma dessa citação. Ele faz essa citação e por aqui vai. Mas ele faz essa citação. Se você pegar... E Edward Gibbons foi um historiador. Tá? Se você pegar Santo Agostinho, olha que doido. Livro 18, capítulo 35. Roma, uma segunda Babilônia, desde que observado o seu verdadeiro contexto. Né? Agora olha aqui. Veja só que doido. A citação dele aqui foi: em todo mundo já é pregado o nome de Jesus Cristo. Assim vemos que todas as gentes estão vindo se acolher sob a proteção da fé católica. Livro 18, 35. Livro 16. Tá, deixa eu pegar aqui. Aqui. Na Ásia prevaleceu, Santo Agostinho, capítulo 17, livro 16. Na Ásia prevaleceu o império e domínio da cidade ímpia.
cuja cabeça era Babilônia, nome muito apropriado para essa cidade terrena. Pois a Babilônia significa confusão. Nela reinava Nino, após a morte de seu pai Belo, que foi primeiro que reinou ali por 65 anos. E seu filho Nino, falecido pai, sucedeu o reino por 52 anos. Corria 43 anos do seu reinado quando nasceu Abraão, por volta do 1200, antes da fundação de Roma, que foi como que uma segunda Babilônia. Veja que aqui Santo Agostinho ele compara Roma com Babilônia. Fala que até Roma era como que uma segunda Babilônia. Olha que doido. Livro 16, capítulo 17. Né? Olha-se que a cidade de Roma não é a igreja cristã que ali se encontra. Tá. Capítulo 2, livro 18. Entre os quais se encontra a própria Roma, como que segunda Babilônia. Livro 18, capítulo 2. Para não me deter demasiadamente, direi que a cidade de Roma foi fundada como que uma segunda Babilônia. Né? E por aí vai. Então perceba que o próprio Agostinho, dentro dos escritos de Agostinho, a cidade de Roma ela é colocada como uma segunda Babilônia, como que uma Babilônia. E aí você entende o porquê Edward Gibbons escreveu assim, o porquê o comentário da Bíblia de Jerusalém é assim. Então veja que o centro da atenção profética ela não está voltada no Oriente, onde os árabes habitam. O centro da profecia está voltado em Roma, onde existem os resquícios de Roma. Você pode pegar essa Bíblia e conferir por você mesmo. Eles mesmos, muito parecido com a interpretação adventista, exceto por um ponto aqui, tá? Mas muito próximo a esses comentários de um adventista, né? Porque o adventista ele tira suas citações de outros lugares, não é? O adventista não usa só obra de adventista. Ó, eu estou usando 3 livros aqui, citando 3 referências. Agostinho veio antes da igreja adventista, Edward Gibbons veio antes da igreja adventista, e a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica. As próprias referências elas vão nos remeter ao que é a cidade de Roma. A cidade de Roma. A diferença que nós temos aqui é que a interpretação que aqui se dá na Bíblia de Jerusalém é que é uma interpretação preterista. Mas mesmo sendo preterista, ela ainda coloca Roma como centro da coisa. Você vai na história, os cristãos, por exemplo, até o período de Santo Agostinho, eles estão... Santo Agostinho está colocando em comparação, Roma em comparação com Babilônia. Como que Babilônia, como que Babilônia, como que Babilônia. Você pega o outro escritor, Edward Gibbons, ele fala a mesma coisa. Interessantemente que Pedro, quando ele escreve uma carta, ele fala aos que estão na Babilônia, né? Mas possivelmente ele escreve essa carta ao pessoal que estava em Roma. Então, você começa a prestar atenção e observar. Outro detalhe, os árabes, eles não conseguem se enquadrar num ponto da profecia, sabe qual? Abre lá Daniel 7:25. Abre lá a sua Bíblia em Daniel 7:25. Você vai achar um negócio muito doido, cara. Daniel 7:25. Daniel 7:25. Abre lá. Veja aqui. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e as leis. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Pergunta. Esse aqui a gente aplica como sendo o anticristo e por aí vai, né? Aquele que vai ser destruído, aquele que persegue. Eu quero fazer uma observação muito detalhada. Ele vai fazer o quê? Vai proferir palavras contra o Altíssimo, destruir os santos do Altíssimo. Isso nós sabemos que os árabes conseguem fazer, os muçulmanos conseguem fazer perfeitamente. E cuidará em mudar os tempos e a lei. Eu vou fazer uma pergunta para você. Os árabes mudaram algum tempo e alguma lei? Não. Você tem que se perguntar quem dentro da história mudou os tempos e a lei. Quem é que mudou os calendários? Quem é que mudou a lei? Quem é que afirmou, olha, nós mudamos a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos metade de um tempo. Então, esse é um verso que ele é muito interessante. Por quê? Porque ele diz que aquele que vai ser o anticristo, aquele que vai ser o por Deus, ele vai proferir palavras contra o Altíssimo, ele vai destruir o santo do Altíssimo, mas ele cuidará em mudar os tempos e a lei. Fique esperto. Quer ver? Dá uma bisoiada na Bíblia de Jerusalém, Daniel 7:25. Vamos lá, abre sua Bíblia aí em Daniel 7:25 na Bíblia de Jerusalém.
Proferirá insultos contra o Altíssimo e porá à prova os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei, e os santos serão entregues. B. Alusão à política, helenização de Antíoco Epifânios, interdição do sábado e das festas. Macabeus 1:41. Veja, e serão entregues por um tempo e tentará mudar os tempos e a lei. Historicamente, quem é que tenta mudar a lei? A Bíblia de Jerusalém vai colocar como Antíoco Epifânio. Mas hoje, passado Antíoco Epifânio, porque você tem alguns problemas em ser Antíoco Epifânio, colocar ele como o anticristo. Porque Jesus mesmo falou, olha, o abominável desolação destruirá o templo. Interessante que o templo ainda existia nos dias de Antíoco Epifânio. Ele tentou, mas não conseguiu. Quem é que foi destruir o templo de Jerusalém? Pergunto para você, quem é que teve autoridade de mudar os tempos e a lei? Quem é que mudou o calendário? Por aí vai. Entendeu? Fica só a perguntinha para vocês aí. Tenta responder. Tá? Aí eu pergunto, foram os árabes? Não, não foram os árabes. Eu já respondo para você na lata, não foram os árabes. Os árabes não tiveram nunca o poder político para fazer isso, de mudar os tempos e as leis. Quem é que teve? Deus abençoe seus estudos. Até o próximo vídeo e tamo junto.